Saúde já de volta ao vivo e em cores aqui pela Rede Século XXI com o nosso programa Vida e Saúde. Hoje, falando de uma realidade muito pertinente, Outubro Rosa, câncer de mama. Conosco, uma das maiores autoridades do tema, o Dr. Henrique Brenneri, mastologista e também diretor do Instituto Mama de Campinas. Aceitou nosso convite e brilhantemente está nos ensinando tudo que a gente precisa saber e ouvir sobre câncer de mama. Doutor, a gente terminou o bloco passado, o senhor falou assim que hoje a incidência de câncer está aparecendo num grupo de mulheres, né, mais jovem, enfim, estilo de vida. Eu gostaria que o senhor aprofundasse um pouquinho, doutor. É a correria do dia a dia, é a alimentação, é o estresse, é a jornada de trabalho, casa, enfim, o que está acontecendo? Eu acredito mais que é muito mais essas alterações biológicas, né? A menarca mais precoce, o estilo de vida, quer dizer, menor número de filhos, primeira gestação muito mais tarde, estaria muito mais envolvida com isso. Porque o estresse, se a gente pensar o estresse, a mulher de antigamente, ela tinha estresse, ela tinha que matar a fera para dar comida para a família, né? Então, será que só o estresse leva a isso? Eu acho que é o conjunto da obra. É o conjunto da obra, que eu acho muito mais importante a mudança são alterações biológicas mesmo. Ô, doutor Henrique, agora vamos entrar um pouquinho mais assim nessa questão do câncer. A mama, ela dá algum sinal, doutor? Ela começa a inchar, ela começa a ficar mais endurecida? Aonde que começa a surgir os primeiros sintomas que, é um sinal de alerta aí da mama, doutor? Bom, depende muito do tipo de câncer, né? E quando ele dá o sinal, às vezes ele é volumoso. Então, o mais frequente é a mulher encontrar um nódulo, né? Existem outros tipos de câncer que vai aparecer uma mudança da coloração da mama, ela fica um pouco mais vermelha, ou então às vezes ela fica um pouco mais inchada. Outras vezes o bico entra para dentro, algumas vezes o sintoma que aparece é um pequeno sangramento pelo bico do seio, né? Então, dependendo muito de que tipo de câncer, ele vai aparecer com uma característica. É por isso que a mulher, além de se autoexaminar, quando ela entra depois dos 40 anos, ela tem que fazer a mamografia. Porque o câncer de mama não é tão agudo. Quer dizer, se você imaginar que o câncer ele começa de uma célula, né? E o câncer de mama, a célula da mama, ela demora muito para se reproduzir. Então, uma célula ela leva mais ou menos uns 100 dias para dar duas. Duas células vão dar 4. Se essas células são alteradas, são cancerosas, a partir dessas 4 células seria um câncer. Mas para ele atingir o tamanho de 1 centímetro, nós teremos que ter mais ou menos 1 bilhão de células. Okay. E que são mais ou menos 4, 5 anos para dar esse tumor. Entendi. Então a gente tem que sempre procurar alterações mínimas, né? E às vezes só esses exames mais sofisticados que mostram. Ô, doutor Henrique, o senhor falou assim que o nódulo, assim, todo nódulo, se a mulher vai se apalpar, e aparece assim um carocinho, um nódulo. Todo nódulo já é um sinal de câncer ou tem nódulo que é um lipoma, será? Não, Reinaldo, a maior parte dos nódulos são benignos. Benignos. São benignos, né? Mas às vezes é a chance que a mulher encontra para poder ir ao médico. Quer dizer, quem vai poder dizer, olha, isso é benigno, é maligno, precisa biopsiar ou não, é o especialista, né? Mas a maior parte... E como a mulher, toda vez que ela encontra qualquer coisa diferente na mama, ela se apavora, né? O que a gente sempre tenta acalmá-las, né? Porque a maior parte dos nódulos, dos caroços, eles são benignos. Entendi. Agora, pode existir o nódulo que vai migrando de lugar, está aqui nesse lado, agora está aqui, etc. Ele vai migrando ou ele fica ali? O câncer, ele pode ser, frequentemente, ele é unifocal, ele começa com foco. Existem alguns tipos de câncer que eles são multifocais, né? Mas a maioria deles é um foco só. Qual é a partir de que idade, doutor, assim, independente se tem ou não um nódulo, né, mas assim, o ideal para que
a mulher comece a fazer também uma mamografia, que eu acho que é o pontapé inicial, né, doutor? Aí existe até uma briga entre a Sociedade Brasileira de Mastologia, né, o INCA, o governo, nos Estados Unidos, porque isso tem um custo. Então, eu pessoalmente recomendo que a mulher faça a mamografia a partir dos 40 anos. 40 anos, independente se tem ou não nódulo, mais aos 40 anos que ela vai fazer um rastreamento, porque ela pode encontrar essa lesãozinha tão pequena que não é palpável, né? E que no prazo de aí 2, 3 anos aquilo pode se transformar num câncer maior. Ou seja, detectou, doutor, tem lá, se instalou um tumor, está lá um inicial, etc. Assim. O que acontece a partir daquele momento ali? É a retirada, é o acompanhamento, é a retirada toda a mama? Como é que é o procedimento a partir do momento que se descobre câncer de mama? Bom, se aquela região, aquele nódulo é suspeito, nós temos que comprovar. Normalmente a gente faz uma biópsia e hoje a gente procura fazer biópsias menos invasivas, né? Nós fazemos punções, né? Para evitar uma cirurgia. Hoje o paradigma mudou, porque antigamente o câncer de mama primeiro matava e a gente achava que nós tínhamos que fazer uma cirurgia muito mutiladora. Hoje, pelo fato dos nódulos, a maioria das vezes, serem diagnosticados mais precocemente, nós fazemos cada vez mais cirurgias menos mutiladoras, né? Então, a avó Dona Vitalina, Dona né? Vitalina, a avó da né? Bruna. Ela fez uma quadrantectomia, né? Que foi nós trabalhamos nesse projeto em Milão, que isso começou em 73, mais ou menos, que foi o que mudou o tratamento, né? Então, para alguns tipos de câncer, essa cirurgia menos radical, menos mutiladora, é tão boa ou melhor do que as mutiladoras. Então, começou a permitir que a mulher também tivesse uma dignidade maior na vida dela, né? Quer dizer, ela se continuar se olhando no espelho e se achando mulher, né? Ô, doutor Henrique, se aparecer, por exemplo, um câncer numa mama, automaticamente vai aparecer na outra ou pode ser isolado só numa? Normalmente é isolado. Existe um câncer lobular, um dos tipos que a gente acha que tem uma maior frequência em ser bilateral, mas não é tão alto assim. É menos provável que ele seja bilateral. Normalmente ele é de um lado só. Ô, doutor, a gente tem que tocar nesse assunto. Muitas pessoas, assim, muitas mulheres gostam de ter, não ficam contentes com o tamanho, com o volume do seio, enfim. Então tem o recurso do silicone, etc. Assim. O uso desses artifícios, doutor, também pode prejudicar alguma coisa na frente? Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Né? É outra área, é outro músculo que né? É um material inerte que se usa, né? E aquilo que a gente questionava era se os exames que a gente fazia para fazer um rastreamento nessa mama seriam prejudicados pelo silicone. E hoje se utiliza várias técnicas que se afasta a prótese, então, ou você usa algum outro tipo de propedêutica, então o fato de colocar a prótese não piora em nada. Doutor, as pessoas começaram a perguntar aqui, manifestar, graças a Deus, e vai ligando também, vai fazendo sua pergunta, viu? A Angelina Fernandes Jales, de Mossoró, Rio Grande do Norte. Obrigado, Dona Angelina, Deus abençoe a senhora, viu? Ela pergunta, o câncer de mama, ele é hereditário, né? Ou seja, se a pessoa tem câncer de mama, pode também, na questão da gestação, herdar para os filhos aí, né? É hereditário, doutor, e pode passar para os filhos? Pergunta a nossa amiga Angelina. Angelina, tem um tipo de câncer, felizmente ele é menos frequente, entre mais ou menos 7, 8%, entre 5 e 10% dos cânceres, eles são hereditários, são genéticos, né? Ou seja, só para você ter entender um pouquinho, você imagina uma indústria. Uma indústria, ela fabrica umas peças e de vez em quando sai uma peça defeituosa. A indústria ela tem o controle de qualidade que ela faz com que retire as peças defeituosas.
o nosso corpo tem os oncogenes que reconhecem essas células e fazem com que essas células morram, não desenvolvem o câncer. Mas existe uma alteração genética, uma mutação desses genes, que se a mulher nasce com isso, então ela tem chance de muito cedo, muito precocemente, desenvolver um câncer de mama. E isso sim, se você é uma mutada, você pode transmitir para a sua filha. Quer dizer, não obrigatoriamente, não passa para o nenê, vai passar se essa criança tiver também esse gene mutado. E isso corresponde mais ou menos a 7, 8% dos casos de câncer. Olha, muita gente também está ligando, colocando pedido de oração. No final do programa, você sabe que ao lado da imagem de São Peregrino, protetor contra o mal do câncer, eu vou fazer uma oração especial também por todos vocês. O assunto de hoje, câncer de mama, conosco o doutor Henrique Brenelli, médico mastologista. Ô doutor, assim, a partir do momento que foi constatado esse câncer, né, quais são hoje as técnicas de tratamento? Cirúrgica, a gente sabe essas famosas, cirúrgica, quimioterápica, radioterapia E hormonoterapia. Hormonoterapia. Cada câncer Cada caso uma situação, né? Cada caso uma situação. Cada câncer é uma guerra, né? Então você tem que ter uma estratégia muito boa. Tem alguns casos que a gente faz cirurgia, depois vê a necessidade de fazer a quimioterapia. Nas cirurgias parciais, às vezes nós temos que fazer, além da quimioterapia, fazer a radioterapia, né? Dependendo do tipo de câncer, a gente pode fazer a hormonioterapia, muitas vezes com o intuito de proteger essa mulher contra um outro câncer, né? Uma recidiva. Então aí vai depender muito do tipo de câncer, né? Ou seja, nem todo câncer de mama há necessidade de retirada da mama. Pode ser que seja um tratamento... Praticamente todo câncer de mama vai passar por uma cirurgia. Só que as cirurgias hoje, Reinaldo, hoje mudou. Entendi. Porque antigamente o paradigma era curar, né? Hoje, curar não basta, você tem que... Qualidade de vida. Né? Qualidade de vida. Então, você tem que fazer uma mama, ou reconstruir essa mama imediatamente, ou utilizar o que nós chamamos hoje de oncoplásticas, são técnicas que nós preservamos um pouco a estética da mama, né? Mas hoje o que a gente preconiza é que toda mulher com câncer de mama, ela saia do centro cirúrgico com uma mama esteticamente razoável. Porque isso vai ajudá-la na recuperação. Ou seja, a questão física, ou seja, a questão estética também, né? Às vezes ela se olha no espelho e ela vê uma cicatriz como se fosse uma cirurgia plástica. Então, não existe o estigma do câncer. É claro que a mama não vai ter mais a função da mama em si, não tem. Mas a estética é de uma mama, né? E com isso ela se sente muito melhor, né? E não tem o estigma, porque o difícil para a mulher que tem uma cicatriz, uma mastectomia, cada vez que ela se olha no espelho, ela lembra da doença, ela se sente pior. Ou então, se essa mulher vai comprar um vestido, tudo, ela tem vergonha de provar, ela não entra no provador. É muito complicado, né? E a perda da mama. Doutor, assim, essa reconstituição mamária, até para esclarecer quem está em casa, como é que ela é feita, doutor? Assim, é retirada em alguma parte do corpo? Como é que ela é feita essa reconstrução? Várias, né? Existe a reconstrução que às vezes nós reconstruímos com partes das mamas locais. Quando nós temos que tirar toda essa mama, às vezes a gente reconstrói com prótese, mas como você não tem pele para recobrir essa mama, a gente usa retalhos regionais. Às vezes nós tiramos uma parte, um músculo das costas, né? Nós fomos pioneiros no mundo na reconstrução imediata com a barriga, né? Você faz tipo uma plástica de barriga e aquele tecido você traz e reconstrói a mama. Então, algumas vezes
você não tem pele suficiente, você coloca um expansor e semanalmente você vai aumentando aquele volume até ter uma pele suficiente para colocar uma prótese embaixo. É isso que eu ia perguntar, doutora, se mesmo a reconstrução, ou seja, com músculo, parte do teu corpo, enfim, a pessoa, a mãe depois pode colocar de novo, se ela tinha o silicone, tirou para tratar a câncer de mama, fez uma operação, etc, etc, pode novamente voltar a ter aquele silicone? Ou... Pode. Isso acontece? Acontece. É? Hoje, a maior parte das reconstruções que nós fazemos é com o uso de prótese. Porque se o câncer afetou uma das mamas, a outra permanece daquele tamanho. Então, os médicos hoje, vocês aproximam o máximo para ter uma certa simetria, doutor? Isso, inclusive, hoje até os planos de saúde são obrigados a pagar, porque se a gente reconstrói uma mama e se deixar a outra mama do jeito que existe uma desigualdade, uma assimetria, né? E perguntar para os artistas aí, mas a beleza parece que está na simetria, né? Então, com frequência, nós simetrizamos a mama oposta. Doutor, a gente está falando sobre câncer de mama, é claro que o assunto prioritário é o câncer da mulher, etc. Mas o homem também pode ter um câncer de mama, doutor? Tem, o homem. A incidência é menor? É 100 vezes menor, né? Cada 100 casos de câncer de mama, em mulher nós temos Qual é o sintoma no homem? Fica endurecido? Como é que é? Endurecido, principalmente se encontra um caroço. E no homem é mais fácil, como a mama é pequena, o nódulo se projeta mais rapidamente. O procedimento também é o mesmo, retirada, etc., químio, rádio, etc. Cirurgia, né? Aí normalmente a gente não faz a reconstrução, né? Doutora, e o processo assim, de recuperação? Uma pessoa está lá, faz assim, fica muito tempo no hospital, etc., Hoje, cada vez mais, a gente deixa o paciente pouco tempo no hospital, porque o hospital é caro, né? E você corre risco de infecções. Entendi. Então, hoje, normalmente, em 24 horas, dificilmente a paciente fica mais do que 24 horas. Por que, doutor, assim que a gente vê, a gente se sensibiliza e reza também por essa situação, por que a maioria assim, das mulheres que estão vivendo essa realidade do câncer em geral, né? Ela perde o cabelo, ou seja, juntamente com a mama também tem a questão estética, o cabelo, puxa, o cabelo que tem todo assim um simbolismo na mulher, enfim, a sobrancelha, etc. Por que chega a perder temporariamente, doutor? Por causa da quimioterapia, né? E a quimioterapia, ela destrói as células, né? Só que ela não é específica para as células cancerosas. Então, de uma maneira geral, ela atua sobre todas as células. E as células do folículo piloso são as que se reproduzem muito depressa. Então, eu falei para você que a célula da mama leva mais ou menos 100 dias para se reproduzir. A célula do folículo piloso, do cabelo, é muito rápido. Então, ela cai com uma rapidez grande. Mas também cresce antes. Né? Nada do que desapareceu momentaneamente vai se perder. Não, ela volta. Né? Assim que separa a quimioterapia, ela volta a ter o cabelo, volta a ter os pelos. E olha, a gente está falando de câncer de mama, mas a gente também quer que você, além de se tratar, receber as informações aqui com o doutor Henrique, mas também que não perca a alegria pela vida e pela beleza. Doutor, eu vou pedir licença que também estamos falando um pouquinho de beleza, né? E é por isso que a gente quer apresentar hoje para você, novamente, mostrar a importância, a eficácia, né, de um creme, um produto maravilhoso, que é o Risotex. Agora quero falar com você que está em casa, de repente, se está acompanhando o programa, poxa vida, né? Não queremos que você fique triste, pelo contrário, que o seu ânimo refloresça, né? E você já fez tudo para acabar com as rugas e manchas, etc., marcas de expressão, e nós queremos apresentar. E quem vai falar com propriedade aqui é a nossa amiga Simone. Muito boa noite, Frei. Muito obrigada. Está acompanhando o programa? Com toda certeza, assunto muito sério. E mais uma vez estou de rosa. Tá vendo? Olha aqui, olha aqui. É verdade. E olha, gente, muito boa noite para você que está nos assistindo. É com enorme prazer e com muita satisfação que trazemos aqui mais uma grande oportunidade de você conhecer o nosso produto Risotex, mas acima de tudo, a nossa família aqui, ó, a Puriflora.
pegue o nosso contato, ligue agora gratuitamente de qualquer cantinho do Brasil, 0800 940 1084. Como o Frei iniciou muito bem, né, Frei? É uma grande oportunidade de você mandar embora as marcas de expressão, as ruguinhas, as manchas essas causadas aí tanto pelo sol, também por uma questão de acne. Ah, gente, e aquelas famosas manchas senis, aquelas que tendem a aparecer principalmente no dorso das mãos, que entregam a nossa idade, né, Frei? Ô Simone, qual é o melhor horário para usar o Risotex? Assim, de manhã, durante o dia, à noite, antes do protetor solar, enfim, como é que é? Muito boa essa observação e essa pergunta, Frei. É importante que para você ter aquele resultado efetivo, em no máximo uma semana, você perceber a melhora da qualidade da sua pele, tanto no caso de rugas quanto manchas e também de hidratação, aquele efeito tensor imediato, aquele up, né, que as mulheres principalmente adoram, é importante que você passe no mínimo 2 vezes ao dia. Então, tomou o seu banho, fez a higiene da sua pele, você aplica o creme Risotex. Vai usar o protetor solar? Passe o protetor solar e depois o creme Risotex. E o importante, gente, à noite principalmente, viu? Porque à noite, ao dormir, o que vai acontecer? A sua pele vai descansar e aí é onde o nosso creme Risotex vai agir melhor. Né? Ok, e não tem diferença de pele, uma pele mais oleosa, uma pele mais seca, não existe contraindicação? Outra pergunta formidável, Tá vendo? gente. O nosso creme Risotex, ele vai se adaptar a qualquer tipo de pele, porque ele é à base de glicerina. Então, mesmo as peles com acne, as peles que tendem a ser mais oleosas, as mistas, as secas, para todos os tipos de peles, ele vai Peles se adaptar. brancas, peles negras. Qualquer tipo de pele, coloração também. Agora, o importante, Frei, é que você que está nos assistindo faça a sua parte, ó. Faça sim o uso conforme vai as instruções da embalagem para que você tenha esse resultado efetivo, rápido e o melhor, gente, ressecamento. Por exemplo, estamos falando, né, do caso das mulheres, de um assunto muito sério. E as mulheres, quando chegam na época de menopausa, elas tendem a ter, por uma questão hormonal, a pele mais ressecada do que em outra fase da vida. Nesse caso, o Risotex, ele é um hidratante profundo, ele vai atingir a derme e epiderme. Outro detalhe, cotovelos, joelhos, o calcanhar dos pés, que às vezes tendem até a dar aquela rachadura, aquele ressecamento profundo, ele é formidável, gente. Ô Simone, a mamãe está usando, mas ela tem a filhinha pequena, a filhinha adolescente, a vovó. Ela, da criança ao adolescente, a vovó pode usar? Pode sim, olha, principalmente adolescentes na fase de acne, ele é fantástico, Olha Frei. só. E na fase da melhor idade também, gente, ó, porque ele vai atingir também a questão do colo, do dorso das mãos e o ressecamento da pele, como eu já havia falado. Agora, tem também na nossa central de atendimento uma promoção fantástica para você ligar é a agora, melhor parte, a melhor ao parte. vivo, é Melhor isso aí. parte. Diga que está assistindo o vídeo de saúde aqui, viu? Com toda certeza, até porque você vai participar de uma belíssima promoção. A nossa central de atendimento neste exato momento aguardando você. Você vai ligar 0800 940 1084, vai dizer que está assistindo Vida e Saúde e aí você vai pedir o pacote promocional, parcelinhas pequenininhas através do boleto, através do cartão, em 8 vezes sem juros. E o melhor, gente, você recebe o seu kit Risotex aonde você desejar, em qualquer cantinho do Brasil. 0800 940 1084. Risotex? É, Risotex é da família Puriflora. Muito obrigada, Frei. Viu? Muito Nós obrigada. queremos que você fique bonito, Verdade. bonita. O homem também pode usar? Claro, não, só Então, pode como deve. Tá vendo? Né? Risotex, mais uma indicação aí do Vídeo Saúde para você ficar coisa bela, boa. né, e saudável, viu? E depois dessa informação maravilhosa aqui com a Simone, vamos chamar um intervalo na sequência e muito mais informações. Câncer de mama é o tema de hoje no Vídeo Saúde. Até já, a gente volta.